Aí, boa noite. Hoje vamos dar seguimento a mais uma partida de Bob Fischer, 60 melhores partidas de Bob Fischer. E hoje ele vai jogar contra um jogador muito famoso chamado Bent Larsen. E hoje vamos voltar no tempo ao dia 16 de agosto de 1958. E do jeito que eu falei, cada partida tem um cognome dado pelo próprio Bob Fischer, e eu vou contar a história. Essa partida foi jogada no Internacional de Porto Rosso na 8ª rodada. Fischer e Bent Larsen. Bent Larsen tinha acabado no mês passado, julho, tinha acabado de tirar o título de grande mestre. Era um grande mestre dinamarquês. Então ele perguntou à sua equipe com quem ele ia jogar, e disseram: olha, tu vai jogar contra o Bob Fischer. E ele disse: olha, eu já empatei com ele quando tinha 13 anos. E agora ele tem quanto? Aí ele disse: tem 15 anos. Era 1958, ele nasceu em 43, tinha 15 anos. E aí vocês vão entender na hora certa porque essa partida chama-se Matando o Dragão. Já vou dar spoiler que não foi e não será essa variante contra o dragão, tá? Eu vou mostrar o ponto culminante porque surgiu o nome Matando o Dragão, tá bom? Então vamos lá, tá? E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, G6. Pronto. Essa situação já se caracteriza a variante B70, variante dragão da siciliana, tá certo? Essa daqui. Então continuou o Bent Larsen, né? Depois de G6, bispo E3, bispo G7, abriu o cadeado, F3, roque, dama D2, cavalo C6. Pronto. Aqui o pequeno Fischer, né, que não é mais pequeno, tem 15 anos, já era um monstro, um pequeno monstro do Lago Ness, né? Ele diz que o lance é bispo C4, tá? Bispo C4. Mas presta bem atenção. Ele diz que joga bispo C4 porque ele não quer jogar D5, que era um posicionamento que empatava, certo? Mas nessa posição, tá, pessoal, eu vou dar 1 minuto e meio para que vocês tentem 3 lances aí, 3 lances, e depois eu vou dar a resposta, tá bom? Parem agora o vídeo, você para o vídeo e marca 1 minuto e meio, 3 minutos, para que você possa observar qual é o lance do branco, sem ser o bispo C4, tá? Que foi o lance de Fischer, para evitar D5. Mas esse posicionamento tem um lance
que vai melhorar o posicionamento do branco. E esse posicionamento, essa tabia é posição já conhecida, tá? E essa tabia, essa posição já conhecida, eu vou oferecer a você, como eu já te disse, 3 minutos para que você possa, não precisa dar análise, mas que você apenas acerte o lance. É a vez do branco e o bispo vai jogar em C4, mas esse é o lance de ficha, que iguala a posição. Naquela época era o lance aonde ele não aceitava que o preto jogasse D5, não é? Então, já passando 1 minuto e meio, o lance é G4. O lance é G4. Por quê? Porque se ele joga D5, pessoal, se ele joga D5, tá? O branco vai ficar melhor. Joga G5, atacando o cavalo. O cavalo salta para H5. Captura D. Cavalo versus cavalo. Bispo versus o cavalo. Dama C7. Destrói o bispo do dragão, que é o bispo de G7. Cavalo G7, que é horrível. E roque grande. E o branco está melhor. Então esse posicionamento aqui era que Fischer não tinha observado que G4 poderia responder o que ele tanto temia, que era o peão D5. Então esse posicionamento, tá? Esse posicionamento G4 resolveria o problema. Só que bispo jogou, tá? Bispo jogou em C4. Aí, meu querido, presta bem atenção. Voltando. Presta bem atenção. E isso, se jogasse, né? G4, né? Ia resolver o que? O problema do D5. Agora eu vou dar mais 1 minuto e meio para você encontrar as duas variantes, tá certo? Na verdade são 3. As 3 variantes. Eu vou mostrar as 3 variantes. E a variante principal que Magnus Carlsen, tá certo? Que Magnus Carlsen joga contra essa variante. Então eu trago a parte moderna da coisa. Então a partir de agora você olha aí, eu acabei de jogar G4, não pode jogar D5, que eu já avaliei, mas agora você está de negras e você tem 3 minutos para encontrar os 3 lances, tá certo? Os 3 lances, tá certo? Ok? Que eu vou mostrar aqui os 3 lances e esses 3 lances, eles estão de acordo com a teoria, principalmente a teoria de Magnus Carlsen, que é o grande mestre atual no momento. Você anota, tá? Você anota os 3 lances. Você vai anotar os 3 lances agora, tá? Então, quando você tiver de brancas e jogar G4, você tem que analisar apenas 3 lances nessa posição. Apenas 3 lances. Então, eu estou marcando ali 1 minuto e meio,
que você olhe 3 lances e eu vou dar a análise desses 3 lances. Se você acertou, você pontuou na classe de mestre, tá certo? Então a gente vai observar e dar a leitura do lance, tá ok? Vai dar a leitura do lance. Vamos aos 3 lances, certo? Vamos aos 3 lances. Os 3 lances são: cavalo toma D4, tá ok? 5 pontos na classe de mestre, 5 pontos somente, ok? Tem H5 também 5 pontos na classe de mestre, tá certo? E o mais usual, dama A5, que é o que eu vou analisar recentemente nas partidas de hoje. Então eu vou analisar esse lance. Vou falar em particular nos 2 anteriores, mas eu vou dar mais ênfase na dama A5, certo? Então vamos lá. Se o cavalo toma cavalo, bispo toma o cavalo, dama A5, e agora você vai atrás em destruir o cadeado do dragão. H4. Ele vai jogar H5. Você não cai na besteira de capturar. Tira o cavalo da segurança. G5. Cavalo E8. Destrói o bispo do dragão. Cavalo toma G8. G7, desculpe. Cavalo toma G7 para não expor o rei. Cavalo D5. Cavalo D5, tá? Cavalo D5. E nessa situação é melhor Jadube. Aqui não tá em rock, tá? Tá sim, desculpe. Perdão, eu vou fazer novamente. E nessa posição é dama D8 e roque. Bispo E6, dama B1, rei B1, rei B1 e o branco está um pouco melhor na posição. Então nesse posicionamento quando joga G4, cavalo toma cavalo, bispo toma, dama A5, H4, H5, G5, cavalo E8, bispo versus o bispo, cavalo versus o bispo, cavalo D5, dama D8, roque grande, bispo E6, rei B1, para tirar da cara, né? E esse posicionamento melhor o branco. Então esse já é a primeira análise para cavalo versus o cavalo. Então quando joga G4, agora nós vamos analisar H5. Jogando H5, você dá o toque Minerva, G5, desaloja o cavalo, cavalo vai para D7, o branco roca grande, dama vai para A5, o cavalo ataca a dama, cavalo ataca a dama, bispo toma o cavalo, cavalo
toma dama, cheque, bispo versus o bispo, cavalo versus cavalo, bispo versus, peão ataca bispo, bispo retorna na mesma compostura para não deixar cair o peão, tá certo? Para não deixar cair o peão. E também, ó, em bispo em E3 é o melhor lugar para passar, para vigiar a casa que o cavalo pula, tá? Bispo E3 é o melhor. Esse não é o melhor, porque as torres vão jogar na coluna C e pode fazer um sacrifício aqui e ganhar o peão. Então, bispo D2 é o melhor lugar. Bispo D2. E aí, o branco está um pouco melhor, só um pouco melhor, tá? Porque o cavalo e as torres não se conectam. O cavalo tampa o bispo e o bispo não tem muito para onde ir, tá? Então esse posicionamento com G5, ele joga H5, G5, cavalo D7, né? Cavalo D7, roque, dama A5, cavalo ataca a dama, bispo toma cavalo, cavalo toma bispo, cheque, bispo toma, cavalo toma, bispo versus cavalo, B6 e bispo D2, e o branco está um pouco melhor por causa do par de bispo, tá? E a torre não está conectada e o cavalo atrapalha. Então o branco está um pouco melhor. Então nesse posicionamento, agora vem o que realmente estávamos esperando, tá? Quando joga G4, se vocês disseram dama A5, vocês tiveram agora um grande problema para resolver. E como é que resolve? Eu estou aqui para esclarecer como é que joga essa variante, tá certo? Estou aqui para esclarecer os pontos chaves. Dama A5. Aí o cavalo, ó, B3, atacou a dama. Simples. Não pode deixar essa dama ativa. Dama joga C7. Ok? Perdeu tempo. Ele simplesmente jogou com a mesma peça 2 vezes. Então o branco acaba de ganhar um tempinho. Tá? Aí você chega lá na sua planilha e marca. O branco acaba de ganhar um tempinho. Por quê? Se ele ganhar 2 tempos, ele pode sacrificar um peão. E se ele ganhar 3 tempos, ele pode sacrificar uma peça. Tá bom? Então ele ganha dinamismo, às vezes com essa pequena perda de tempo. Tá? Então, cavalo, dama C7, roque, bispo E6, tá? Bispo E6, rei B1, torre de F, D8,
que a gente chama isso de lance misterioso da torre. Por quê? Já expliquei, toda vez que você coloca a torre, tá certo? A torre embaixo de uma coluna fechada, é porque ele está atacando alguma peça forte, e ele está atacando indiretamente a dama, e automaticamente ele vai forçar a abertura dessa coluna, tá? Então, torre de FD8, além de dar um respiro para o rei, ok? Torre de FD8. Agora, torre de FD8. Agora o cavalo joga em D4 para eliminar o bispo de E6, porque eu tenho um bispo branco, né? Então vamos lá. Aí o preto joga D5. Eita, o que Bob Fischer não queria. Pessoal, agora eu vou realmente, tá certo, analisar a coisa. Então agora o lance é, vou dar 2 minutinhos para vocês anotarem aí qual é o lance ideal aí. Só o lance ideal. O que você jogaria aí? Precisa análise. Aí eu jogo esse, anota, tem 2 minutos, faz de conta que você está analisando, tá? Veja aí qual é o lance que você daria e espera a análise daqui a 1 minuto e meio, 2 minutos. Então você vê aí, você tem 1 minuto e meio para que você pare a gravação, tá? Tá parado, tá aí. Eu estou marcando aqui 1 minuto e meio no meu relógio de areia. E aí, daqui a 1 minuto e meio, a gente tem a resposta. E você, por enquanto, agora ao vivo, você tenta anotar aí. Tem 1 minuto e meio aí, ó. Tá aí, a ampulheta passando para que você possa rabiscar aí. Você rabisca aí, então, rabisca aí. Tem 1 minuto e meio aí. Tá passando, vamos lá. Beleza? Então o lance aqui, ó, é E5. É E5. Eita, e agora? E5. Lance para engasgar. E agora, qual será o lance? Né? Qual será o lance? Então, tem que prestar atenção, tá? Tem que prestar atenção. O melhor lance da posição. O melhor lance da posição nessa situação, pessoal, tá? É cavalo toma D4. O melhor lance é cavalo toma D4. Tá? O melhor lance é cavalo toma D4. Ok? Um cavalo já foi. O cavalo já foi. Tá? O cavalo já foi. E não adianta tomar o cavalo, porque ele vai dar o golpe na dama e depois garfo. Tá? E depois garfo. E vai ficar elas por elas. Não vai adiantar peão toma cavalo, porque ele vai dar um tremendo coice na dama. A dama vai ter que sair e ele vai garfar. Se você capturar novamente o bispo, ele vai capturar o cavalo ou até mesmo o bispo, tá? Ou até mesmo o bispo vai abrir a coluna e você não vai, ele vai tomar o cavalo, porque vai ficar um negócio
meio tempestivo aqui, tá? Então, veja, não é bom você capturar o cavalo. Vai ser um nó cego. Não é bom tomar o cavalo, porque o cavalo vai tomar o peão, a dama vai sair, vai garfar, tá? Vai garfar. E se você tomar, eu vou tomar. E se você tomar, eu saio. Simplesmente eu saio e estamos conversando. Se você tomar, você vai tomar e vai ficar pendurado, tá bom? E vai ficar pendurado. Vai ficar uma coisa, vai ficar no perrengue, tá? E vai ficar no perrengue. Vai ficar no perrengue. Se tomar, vai ficar no perrengue, tá? Vai ficar no perrengue. Vai, o bispo toma e tá agafado aí. Tá agafado. Tá bom? E tá agafado. Não vai poder capturar porque 1, 2, 1, 2. E aí tá melhor. Vai passar o chibio aqui. Então, essa posição, esse posicionamento, tá? Esse posicionamento, é cavalo versus cavalo. Então, bispo versus cavalo. Bispo versus cavalo tá atacado, cavalo D7. Cavalo D7. E agora você segura, tá? E agora, minha gente, nós vamos analisar a coisa como ela é, tá certo? A coisa como ela é. Bispo toma G4. Bispo toma G4. E aqui essa situação, minha gente, a gente vai analisar profundamente, tá certo? Porque bispo toma G4 não é bom. Não é bom. Mas os capivaras de plantão querem saber. Eu digo, oxê, tomei e quero saber por quê. Eu tô atacando a torre. Depois que a torre sair, eu volto. Só que o cavalo toma D4 atacando a dama. E agora?